Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estão vocês, meus queridos amigos? É um enorme prazer estar aqui novamente com vocês no dia de hoje. Meu nome é Sara Jamlari Patrícia Hernandes. Eu sou terapeuta integrativa complementar. Sou coach, sou palestrante e há mais de 25 anos venho trabalhando e apoiando as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, a se transformar. E o dia de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito importante, que são as 4 perguntas poderosas que podem transformar a tua vida, né? São 4 perguntas maravilhosas de uma técnica dentro de um método também maravilhoso que realmente pode trazer uma mudança, uma transformação desde como você percebe o mundo também e como você se relaciona com as outras pessoas. E então fica até o final desse vídeo, porque você vai ter essa dica maravilhosa, essas perguntas que você vai conseguir usar daqui para frente no seu dia a dia e que vai trazer realmente uma mudança total na sua vida. Então, vamos lá? Para eu conseguir chegar nessas 4 perguntas, primeiro eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a mente e como trabalha, como vai funcionando a nossa mente, né? A mente tem várias áreas, várias espaços dentro da mente, né? Que trabalham, na verdade são vários, mas tem 4 principais, que é a área da memória, né? A razão, a lógica, a memória, a razão, a lógica e a visão, a visualização, né? A razão a razão e a lógica são áreas onde estamos mais no presente, né? Estamos fazendo um pensamento, um raciocínio lógico, uma análise das coisas mais no presente, mais no dia a dia. A memória está aqui na parte de trás, é uma parte que se conecta com as coisas mais do passado, né? Que conecta inclusive com nossas raízes, com a força também que trazem nossos ancestrais, e bem todas as nossas lembranças. E tem a parte frontal, né? Que é a parte da visualização, da visão, e que essa é a parte que vai trabalhar com o planejamento, com a programação, né, com visualizar as coisas mais para o futuro e inclusive também bem a parte da criatividade, né? Mas não importa aonde esteja a mente, em que momento nossa mente está, se está lá trabalhando nas lembranças, desconectando com nossos ancestrais, está lá mais no passado, ou se está trabalhando a parte de visualização, está mais para frente, que está mais no futuro, ou está raciocinando, fazendo alguma coisa mais matemática, por exemplo, ou lógica, né? Isso que está mais no presente, não importa em que área, em que etapa a mente esteja, sempre está pensando, sempre existe um pensamento. Isso tudo, essas todas as áreas estão formando um pensamento. Então, a gente poderia falar, se a gente resumir, né, uma função da mente, ou a função primordial, o trabalho da mente, é pensar. Né? A mente é uma fábrica de pensamento. O tempo todo está pensando, pensamento, e não para, é uma fábrica de pensamento. Esse é o trabalho da mente, né? O trabalho do coração é sentir, e o trabalho da mente é pensar.
Então, ela sempre está em constante atividade, em constante pensamento. E aí é onde vem também algumas práticas, algumas formas de meditação, de mindfulness, que tenta meio que parar a mente, né? Fazer a mente ficar em branco. Mas, na verdade, é um pouco, ou praticamente impossível fazer isso, né? Porque mais do que nada, é observar o presente. Aí a mente para um pouco, ou ela se conecta, não é que pare, mas ela se conecta com o presente. É mais do que parar, porque o pensamento é ativo. Ele está aí o tempo todo. Vem, passa um pensamento, vai outro, chega outro pensamento, vai, mas sempre está pensando. Somos seres pensantes, né? E os pensamentos, todos os pensamentos que a gente tem, ativam e conectam com a emoção, né? Nós pensamos alguma coisa, né? Podem ser coisas super positivas. Todos os pensamentos positivos que vão chegar à nossa vida vão nos a fortalecer, a empoderar, a fazer ter essa energia de conquista, de ir para frente, de ir além das coisas, né? Mas tem também pensamentos que não são tão positivos, vamos dizer assim, né? E que eles nos puxam para baixo, né? Que trazem momentos de angústia, de tristeza, né? São pensamentos mais, de alguma forma, destrutivos, né? Mas esse pensamento ativa a emoção. Ativa uma emoção que também, em conexão, é uma emoção mais negativa, né? Então, mas primeiro veio o pensamento, primeiro existiu o pensamento. Do pensamento nasce, ou se ativa a emoção, a sensação, o mesmo sentimento. Então, a gente pode se sentir triste, magoado, bravo, depressivo, um monte de coisas. E essa sensação nos vai deixando com uma energia um pouco mais densa, numa vibração mais baixa, né? E então, aí vem a ação, ou a reação, inclusive, do sentimento. Então, primeiro é o pensamento, daí vem a emoção, e daí vem a ação, ou a reação sobre essa emoção. Então, como que eu me sinto, como que eu sou, como que eu me relaciono, o que acontece comigo, com minha vibração, com meu corpo, com todo o meu entorno. Quando eu estou vibrando e eu entro dentro de uma emoção mais negativa, mais destrutiva, né? Mas todo vem do pensamento, do que a gente pensou, do que a gente criou ou pensou que acontecia, né? Então, os pensamentos, eles, como falei há pouco, eles sempre estão passando, né? Então, a gente não tem que se sentir culpado ou julgar nós mesmos, né? Por o que está acontecendo na nossa mente, por nossos pensamentos. Os pensamentos são como nuvens, né? Elas chegam, estão aí, mas daqui a pouco eles vão embora. E pode chegar uma outra nuvem, sim, mas também vai embora, né? Não tem nuvem que fique exatamente igual para sempre, sempre está mudando. Então é o pensamento. Então, o que acontece quando a gente tem todos esses pensamentos? A gente não tem que tentar parar e se flagelar porque você está sentindo ou pensando aquilo, se sentiu é porque pensou, né? Aquilo, mas sim observar, se sentar e começar a questionar esses pensamentos. A Byron Katie, que é uma das minhas mentoras, e que ela é a que trabalha, ou que vem com essa técnica dessas 4 perguntas dentro do método que ela trabalha,
né? Ela fala que não existe em realidade um pensamento negativo, uma mente negativa, mas sim uma mente ou um pensamento não questionado, né? Então, porque quando a gente consegue questionar os nossos pensamentos, a gente começa a estar no presente, né? E o que acontece? A gente deveria estar sempre no presente, né? Porque no presente se vive. O presente, o que a gente vive realmente, né? Mas nós, somos seres humanos, somos super tentados para estar no passado ou no futuro, né? E sim, a gente pode ir no passado, pode ir e entrar nesse espaço de lembranças, de memória, né? Mas a gente vai ao passado para se fortalecer, para agradecer, para se reconstruir, para reconhecer todas as tuas forças, todas as tuas fortalezas, todas as tuas capacidades, tudo que você tem, tudo que você conquistou, para reconhecer essa força que você já traz e também se conectar com tuas raízes, se conectar com teus ancestrais, agradecer, pedir as bênçãos dele para que nosso caminho para frente se abra. Aí que a gente pode ir para o passado. Né? Mas, tristemente, geralmente a gente vai para o passado a se deprimir, né? Então, a trazer uma lembrança que nos conecta com alguma carga mais negativa que nos leva a um sofrimento, né? E então a gente fica grudada, enrolada nessa tristeza, nessa mágoa, nessa depressão, nesse se sentir que sem valor, inclusive, né? Tentando ir contra a realidade, brigar contra o que é real, contra aquilo que aconteceu. E aí que ativa o sofrimento, né? E ao futuro, a gente também pode ir. A gente pode ir no futuro, mas a gente vai no futuro também para planejar, para programar, para construir visualmente, né? E poder trazer essa vibração energética, construtiva e poderosa para teu presente, né? Mas, geralmente, novamente, a gente vai futuro e se estressa, se angustia, se preocupa, né? Então, a gente fica ou no futuro ou no passado e aí vai indo. Então, a gente esquece de estar no presente, que é onde a gente realmente pode ativar uma mudança na nossa vida e aonde a gente vive, aonde as coisas acontecem realmente, né? E então nossa mente está aí pensando e temos que trazer através dessas 4 perguntas, a gente consegue enfocar e trazer de novo nós mesmos para esse presente, né? Para o que é e começar a amar, se conectar com essa realidade do presente que está em nosso entorno. Mas também aí vem outra coisa. O pensamento, ok, tem um monte de pensamentos do passado, do futuro, do presente, do que nos rodeia, né? A fábrica do pensamento está aí. Mas além de todos esses pensamentos que estão aí, a gente também tem que ter claro que existem 3 tipos de pensamentos, né? Que primeiro são os pensamentos de primeira geração. Quais são os pensamentos da primeira geração? São pensamentos que não têm nenhuma qualidade, não tem nenhuma qualificação. É a coisa, é o objeto, é a pessoa, é simplesmente a essência do que é, né? Aquilo que é real, né? Que vai te conectar com a essência, com o que é realmente natural em você. E
esses pensamentos, como eu falei, não tem nenhuma coisa que adereça, que complementa. Por exemplo, árvore, né? Árvore. Árvore é um pensamento de primeira geração. É uma árvore, simplesmente ela é uma árvore. Não tem mais nada, não tem nenhum adjetivo qualificativo, vamos falar assim, tipo português. Nenhum adjetivo que esteja adornando aquilo, né? Aí, puro, é a pureza, é a essência pura do que é. Depois vem os pensamentos de segunda geração, que é aquilo, mas já com algum ornamento, né? Uma característica a mais. Então, podemos falar, por exemplo, de novo, árvore verde, né? Ou árvore seca, árvore frondosa, árvore alta, árvore magra, árvore grossa, a árvore palmeira, árvore ficus, árvore pinos, né? Então a gente já está dando o nome das coisas, já está colocando mais adjetivos e são de segunda geração. E pode ser 1, 2 ou 3, né? Pode ser árvore frondosa, verde e bonita. Ou árvore seca, magra, né? Ou fina, né? Seria árvore seca, fina e feia, né? E aí a gente também conecta com os conceitos que também são nossas próprias percepções do que é, porque pode ser que essa árvore seca para você é feia, que já você acrescentou um conceito, uma coisa mental, né? Mas para outra pessoa não é, porque possivelmente ela, ao ver essa árvore, ela se conecta com um momento, ao menos na infância, ou algum momento de um espaço, em um tempo mais frio, que ela viveu algo importante. Então, para ela, essa árvore seca não é feio. Então, aí já vem um monte de coisas e conceitos que a gente acrescenta, né? Também dependendo das nossas próprias percepções, né? Então aí são os pensamentos de segunda geração. E depois vem os pensamentos de terceira geração. Os pensamentos de terceira geração são aqueles que é o que é, né? A essência, com os conceitos, né? Com todos os de segunda geração, mas é acrescentado ainda mais, ou seja, criando uma história sobre aquilo todo, né? Então, essa árvore está aí, está seca e está fina porque ninguém deu amor, ninguém deu atenção, precisa de água, não tem uma terra boa, seguramente essa pessoa não se importava. E então, se a árvore do vizinho, pior ainda, porque o meu tá bonito, dele tá feio, mas pode ser que para o vizinho estava bonito, né? Mas aí então já começa a criticar e pensar, a julgar o vizinho porque não cuidou a árvore. E toda bem uma história que você começa a se fazer na mente e criar um monte de coisas, de camadas em torno daquilo que vão escondendo a essência daquilo que é. Né? E nas pessoas também, a gente é super fã de fazer isso também com as pessoas, né? A pessoa ela mentiu para mim, então ele é um mentiroso, então seguramente a família é mentirosa, o pai não, e aí começa você a fazer uma história que começa a julgar as pessoas. E às vezes não só com as pessoas, sino às vezes de você mesmo também começa a criar suas próprias histórias que vão se afundando mais, que vão fortalecendo essas crenças raízes que a gente falou no vídeo passado, que se vocês ainda não viram, vão lá e vejam o vídeo também, compartilhem e deem o like, né? Mas essas histórias começam a ficar em torno de nós, né?
e escondem a nossa essência. E a nossa essência, na nossa natureza, é uma essência pura, é uma essência luminosa. E a gente se esquece que a gente é aquele belo de luz, de conexão divina, né? Porque a gente começa a ter adereços que não são. Então, nessas histórias, quando a gente está vivendo nessa história, geralmente ou está também no passado ou no futuro, ou pode ser que esteja também racionalizado, coisas assim, mas deixamos de estar novamente no presente, porque a gente cria essa história e vai imaginando e vai fortalecendo essa história até virar uma crença, né? E deixa eu te falar, todas essas histórias que a gente vai criando, geralmente, 90 a 98% do tempo, essas histórias são baseadas em nossos medos e nossas inseguranças, né? Que a insegurança também nasce também do medo. E isso também novamente nos faz entrar nessa vibração mais baixa, mais densa, e então não consegue nos conectar com as pessoas. Por isso também aí muitas vezes se criam conflitos, né? Porque imagina, a pessoa com toda a sua história, com todas aquelas camadas que criou, e eu não estou falando da história aquela do que você é, do que te construi, do que você conseguiu, do que você logrou, né? Da história aquela que te fortalece. Eu estou falando daquilo que te puxa para baixo e que não é real, que é simplesmente uma crença, um pensamento, algo que não te deixa conectar com a pureza íntegra de teu próprio ser, né? Dessas histórias tô falando. Então, essas histórias não também nos deixam entrar na realidade, porque a gente entra no mundo da mente, no mundo do pensamento, inclusive da imaginação, né? E então a gente vai se afastando cada vez não só de nós mesmos, mas das outras pessoas e, lógico, da vida mesma, né? Porque nós não estamos, novamente, no presente, né? E aí a gente entra num círculo vicioso de pensamentos, de sentimentos e de ações mais negativas, né? Porque se o pensamento está vibrando algo mais denso, algo mais sombrio, algo mais negativo, né? A minha emoção, o meu sentimento também vai ser daquela forma. E porém, a minha ação, a minha atitude, a minha forma de me relacionar com o outro também vai ser mais negativa, né? E aí a gente começa a entrar nessa vibração cada vez mais densa, que a gente começa a criar inclusive doenças emocionais, doenças mentais, doenças espirituais, né? E doenças físicas que se aderem, entram nas nossas células. E através dessa vibração densa que nasceu do pensamento, né? A gente vai criando a nossa própria realidade. Que muitas vezes, se estamos nessa vibração, não vai ser uma realidade muito positiva. Mas quando a gente muda, consegue mudar, transformar aquilo, a nossa vibração vai subir, vai se elevar. E essa vibração alta vai começar a atrair coisas positivas. Você vai virar um imã de coisas positivas, daquilo que você pensa, o que você sente, como você age, né? De fato, você já é um imã, mas o que você quer atrair? O que você quer que venha para a sua vida? Então, aí é onde entra também essa força
da conexão e da transformação, né? E também aí vem uma coisa muito importante, que é não se julgar, né? Julgar também, a gente é super fã, de novo, de emitir juízos ou julgamentos, muitas vezes para nós mesmos, né? Para os outros, para a situação que se viveu naquele momento, a força daquilo que aconteceu, né? Então, é muito importante que você não se julgue, porque, como falei no começo, o pensamento está aí e não é você que cria o pensamento simplesmente aparece. Se traz algumas coisas por trás, pode ser trazer também patrões de outras vidas, pode ser também de outras de vidas passadas ou de teus ancestrais, e que isso se transformou numa criança, mas o pensamento surge. E a gente simplesmente tem que se sentar e, de novo, já falei também várias vezes, se virar, acender, né, subir o switch do auto-observador, né? É super importante ter essa consciência quando estamos nesse processo, nesse caminho de transformação, de que a gente tem que virar um observador, né? E esse observador é um observador sem julgamento. Então, você para quando você está pensando isso, ou está sentindo alguma coisa, aí também você tem que ter a manha, né? Se o pensamento ativa a emoção, né? Então, ver o que esse pensamento me faz sentir. Para um instante e observa, né? Sai de você mesmo, observa de uma forma objetiva, né? Senta aí, deixa a Sayan observar a Sarajam, observar a Sarajamcinha pensante, né? Deixa ela virar, sair de fora e observar o que a Sarajam, né, está pensando. E mais além, o que esse pensamento está fazendo sentir? Quais são as emoções que estão se ativando com esse pensamento, né? É inclusive inverso, quando você sente uma tristeza, uma mágoa, uma raiva, né? Qualquer coisa, uma frustração, né? Quando você tem todas essas emoções, e olha de novo aqui, eu falo mais nas emoções mais densas, mais negativas, porque são as que a gente teria que trabalhar, né? Eu já também falei num outro vídeo, quando você está em paz, em harmonia com uma emoção, né, com esse pensamento, você não precisa trabalhar ele e transformar, porque está em paz, está em uma energia vibracional alta, mas é aquilo que está baixo que a gente tem que levar, né? Então, se eu sentir aquela frustração, mágoa, raiva, depressão, tristeza, sofrimento, o que for, né? Eu senti aquilo, para e observa também a emoção. Tenta ver da onde vem essa emoção, né? Da onde surge, qual que é o pensamento que ativou essa emoção. Depois eu vou fazer um outro vídeo para você sobre as emoções e como trabalhar e lidar com as distintas emoções, né? Mas funciona também no inverso, mas agora a gente está falando do pensamento. Então, o pensamento pensou, observa o pensamento, não julga o pensamento, só agradece o pensamento que está te dando essa oportunidade de autotransformar-te, de crescer, né? Observa o pensamento, agradece o pensamento, respira fundo, incluso você pode até soprar, imaginar essa nuvem que eu estava falando, né, do que é o pensamento, e que você faz esse pensamento ir
sumindo, né? Ah, mas como que eu faço se o pensamento é um pensamento muito forte, que repete, o pensamento... É aí onde a gente vai chegar nessas 4 perguntas, que vai conseguir fazer você desintegrar o pensamento, né? Daquilo que não te traz um benefício, que não te traz algo positivo na tua vida, né? Então, não se julga, simplesmente se observa, deixa o pensamento passar, né? E deixa fluir também as emoções, se indaga, vai lá dentro de você, né? E então, nesse não julgar, também entra em começar a não julgar a outra pessoa. Não julgar a outra pessoa, não julgar a situação que se deu à pessoa. Novamente, a Byron Katie, que esse é parte do trabalho dela, né, que inclusive chama The Work, né? Ela fala que a gente não sofre pelo que acontece, que a gente sofre pelo que pensa do que acontece, né? A gente vai criando, vai trazendo todas essas histórias, todos esses pensamentos de terceira geração que geram essas histórias e também coloca essas etiquetas nas pessoas, né? Então, por exemplo, vamos supor, essa pessoa me traiu, né? Então, bem nesse pensamento, essa pessoa me traiu. Então, eu me sinto triste, me sinto ruim, me sinto feia, me sinto não amada, né? Então, todos esses pensamentos começam a ativar as emoções, né? Então, o que acontece comigo? Eu fico triste, eu fico... me tranco no meu quarto, não quero saber de mais nada, paro de comer, nem tomo banho, né? Eu esqueço de mundo, brigo com todo mundo, fico brava, etc, 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 né? É um montão de atitudes que vêm sobre isso, né? Mas, então... Pode começar a indagar, vai nessas 4 perguntas nas que a gente vai chegar daqui a pouco e começa a soltar, a liberar essa parte. Então, essa pessoa me traiu, né? Está aí o pensamento. Não, mas é verdade, Não é um pensamento, ele me traiu mesmo, né? Tá. Isso não é a verdade. Não, se é verdade, você se aferra a que aquilo é verdade. E por que eu não falo que é verdade? Porque isso não é em essência. Isso não é o 100% do tempo. Que é o 100% do tempo? É 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Quando algo acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano, então a gente está falando do que é, de algo que é real. A gente está falando na essência daquela ou da pessoa, né? Então, a pessoa me traiu, tá? Pode ser que não tenha sido assim, pode ser que seja um pensamento, não, mas é sim. Ok, então vamos respirar profundo, vamos observar, vamos ver como que te faz sentir esse pensamento e vamos indagar e questionar esse pensamento. Mas você lembra que existe o que é e que a gente acredita do que é. O que a gente acredita do que é toda aquela história que a gente colocou em torno, né? Por exemplo, se escutou o barulho do carro que entrou na garagem e a porta do carro se fechando. Aí eu estou no meu quarto e eu penso, meu pai chegou, é tarde, pode ser
que ele esteja bravo, porque vem bêbado, e então vai entrar e vai brigar com minha mãe, e vai acordar todo mundo, e eu vou ter que sair, defender, e começa uma história, e você já cria, não só uma história, você cria um filme inteiro daquele negócio, só porque escutou o barulho do carro. Então, um pensamento traz outro, e vai criando toda essa história que te deixa tensa, né? Então, o que foi real é que a porta se fechou. Você escutou um carro, pronto. Não tem mais nada para adornar aquilo, para te fazer entrar e naquilo que não traz paz a teu coração, a tua alma, né? Então, o que acontece também quando a gente fica fazendo isso, a gente entra no papel da vítima, né? E aí a gente se esquece de tomar as rédeas da nossa vida e virar responsável, né? Então, é muito bom falar, é que aquela pessoa me fez, aquela pessoa falou, aquela, e a gente fica apontando, aquela pessoa deveria de fazer isso, aquela pessoa deveria de falar de outra forma, aquela poderia se vestir diferente, e aí a gente fica apontando e julgando os outros. E às vezes se esquece que enquanto a gente aponta, né, sinaliza, tem 3 dedos para você, né? E aí a gente tem que ver que existem também 3 tipos de assuntos, né? Que primeiro são os assuntos de Deus, né? Os assuntos de Deus, do Criador, do Divino, de Jeová, como você quiser chamar, né? Aqueles assuntos que só Ele pode mudar, que só está nas mãos dele, e Ele tem a total decisão. A vida e a morte, o clima, as distintas catástrofes, os movimentos da terra, né? Isso tudo é coisa de Deus, e não adianta quando você ficar bravo, ficar chateado, chorar, gritar, berrar, o que for que você faça, que aquilo não vai mudar. Aquilo foi assim, é desse jeito, isso é assim. Sim, essa é a realidade, e a melhor prova é que foi assim, né? Não foi de outra forma. Vamos supor, você foi no salão de beleza, tá toda linda lá, toda charmosa, toda com o cabelo, né, feito, porque vai uma festa, né? E o dia tava bonito, tava ensolarado, e no tempo que você ficou no salão de beleza, começou a chover, né? Aí vem a chuva, quando você vai sair, tá chovendo, você não foi preparada, não tem guarda-chuva, não tem nada, e então começa, mas como é possível? Começar a ficar brava, começar a xingar, a falar, não, então melhor eu não tinha que ter vindo hoje, não sei o que, a lei eu gastei, agora meu cabelo vai ficar, não sei o que, ou eu vou chegar retrasada na festa, e começa uma série de histórias que vem acrescentando ao pensamento e ao sentimento e à atitude, porque a gente começa a brigar, né? E que também está afetando o nosso próprio ser, né? Mas aquilo aconteceu, mas não era teu assunto, não está nas tuas mãos. Então, de que adianta você ficar assim? A única coisa que você está fazendo é criar essa vibração densa que traz um monte de doenças. Já falei, emocionais, mentais, espirituais, físicas, né? E que te afastam também dos outros, das pessoas que te
que estão em torno de você, né? Então, esses assuntos a gente não pode mudar, então tem que entregar para Deus, né? E começar a aceitar e amar o que é, né? Depois, o segundo tipo de assunto é o assunto do outro, né? O assunto do vizinho, o assunto de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de meus tios, de meus filhos, inclusive quando eles chegam a uma certa idade, né? Que eles têm uma decisão própria. Então, o que são os assuntos do outro? O que a outra pessoa come, o que a outra pessoa veste, o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa fala, com quem sai, com quem não sai, que horas que ele vai, que horas que ele entra. A vida do outro, né? E também não é teu assunto, né? E a gente também é super dado, né, a estar na vida do outro, como eu já falei, aquele deveria fazer aquilo, aquele deveria falar tal coisa, e a gente fica na vida do outro, mas enquanto a gente está vivendo, né, criticando, julgando, a gente está vivendo, porque tua mente está no outro, a mente não vai estar em você, o pensamento está no outro, não está em você. Então, enquanto você está vivendo a vida do outro, quem que vive a tua vida? Quem que está vivendo a tua vida, né? Então, o tempo é valiosíssimo, né? E é nesse presente que se vive a vida também se vive em teus assuntos, porque é a única coisa que pode mudar, é onde a vida acontece, em você e em presente, né? Então, teus assuntos é o que você fala, o que você diz, o que você pensa, com quem você sai, com quem você não sai, a que horas você volta, todo o que envolve ou involucra a tua própria vida, ao teu próprio ser. Isso aí são teus assuntos e isso você tem o controle, né? Você tem a força de mudar aquilo, porque é tua vida. E aí é onde entra a transformação. Porque o que acontece? A gente fica, deveria, e sempre quer que o mundo mude, que todo o nosso entorno mude, que as pessoas mudem. Mas, na verdade, a mudança, a transformação é nós mesmos, né? Somos nós mesmos que somos a clave, né? A chave da mudança, da transformação, né? Porque o mundo em torno a mim não vai mudar, as pessoas não vão mudar, eu vou mudar. Mas quando eu mudo, o meu entorno vai mudar. Por quê? Porque minha vibração se elevou. Minha forma de reagir, de me relacionar, de falar, de interagir, né? Mudou, né? Então, a outra pessoa também vê isso. Então, se aproxima, começam a acontecer as coisas, quando a gente começa a atrair o que a gente realmente quer. Além que nossa percepção do mundo também muda. Então, essa percepção faz que a gente veja que o mundo é diferente. Mas, na verdade, quem muda somos nós mesmos. Então, por isso, tá importante esse trabalho com essa transformação interna que nos conecta com a nossa natureza, com a nossa natureza essencial, né? Em harmonia com a natureza do entorno, né? Para começar também a trabalhar todos os nossos elementos em forma harmônica, nossa água, que são nossas emoções, nossa terra, que é toda a parte da matéria, conectar também com o nosso fogo, que é na energia, com essa vitalidade, e conectar com o ar, que o ar são nossos pensamentos, então, é a força pensante, é nosso ar, mas quando nós nos alinhamos na nossa natureza, na nossa essência, harmonizamos com a natureza externa, as coisas se abrem, as coisas fluem na nossa vida. E esse aí é nesse ponto que a gente quer chegar, nessa transformação que a gente quer chegar, né? E que é possível, se se requer um trabalho, sim, né? Mas quando você toma essa decisão,
É possível. E tem ferramentas, tem apoios que a gente pode usar para que esse caminho seja mais fácil, né? E todas essas coisas que eu estou compartilhando e que eu vou continuar compartilhando com vocês são parte dessas ferramentas que vocês podem pegar, podem usar e podem compartilhar para que essa transformação também não só aconteça com vocês, sino que aconteça com as pessoas em seu entorno e que também reverbere incluso para o planeta inteiro, né? Então, voltando, isso é o que são os nossos assuntos. E aí é que a gente, quando a gente está nos nossos assuntos, consegue limpar e abrir a nossa história. A gente está vivendo no presente, né? Porque estamos focados em nós, no presente, na nossa história. E aí a gente está conseguindo ser esse ser responsável, completo e total. E chegar, inclusive, a essa plenitude de vida, essa totalidade de vida. Mas como que a gente consegue, então, desminuçar, desfazer esses pensamentos, esse monte de pensamentos, né, que vem? Bom, é aí onde estão nossas 4 perguntas poderosas. Essas 4 perguntas poderosas, né, que é a primeira. Isso aí que você está pensando é verdade? Essa é a primeira pergunta. Isso que você está pensando é verdade? O que eu estou pensando é verdade? Né? É real? É uma realidade? Né? E aí você, geralmente, vai dizer, sim, é verdade. Né? E mais se não é só um pensamento, se é uma crença, mais arraigada ela está, mais pressa naquela a gente fica, fala, sim, é verdade. Né? Então, é verdade, tá? Então aí a gente pode ir na segunda pergunta, né? Muitas vezes, especialmente se você já vem fazendo um trabalho, se você já se adentrou nesses trabalhos mais terapêuticos, incluso espirituais, né? Se você já vem trabalhando possivelmente, já tem uma noção desse tipo de pensamentos, já começa a falar, pode ser que não seja totalmente verdade. Então, aí você também já vai para a segunda pergunta, né? Aí tem algumas, muito poucas vezes, que não vou a segunda pergunta nem precisa chegar, porque na primeira, quando você fala, realmente aquilo é verdade? Realmente é assim? É na essência? O tempo todo? Aí você, não, né? Então, possivelmente na primeira você já fala, não é verdade, não é totalmente verdade. Né? Mas geralmente a gente fala, sim, é verdade, isso é verdade, e aí a gente se gruda naquela. Então, a gente vai na segunda pergunta, que a segunda pergunta é 100% verdade? É totalmente verdade? O que é o 100% verdade? O que eu já falei, o 100% do tempo, né? É na essência, em pureza, os 7 dias, 24 horas, 300, o tempo todo a situação é assim, né? O que está acontecendo é assim, sempre, 100% do tempo. A pessoa é assim, né? E aí, vamos de novo no exemplo da traição. Não, é que é verdade, ele me traiu, ou ela me traiu, né? É verdade, tá bom. Então, mas é por cento verdade? Ele é um traidor? O 100% do tempo, ele é assim? Ele te traiu o tempo inteiro que esteve com você? Não. Foi um ato, foi uma reação, né? Que, se a gente for analisar, né? Mas se a gente depois analisa o outro, a gente primeiro está com nós, né? Esse ato aconteceu por causa de uma emoção,
que a pessoa sentiu através de um pensamento. Possivelmente ele pensou, ou essa pessoa já não me quer, né? Então ele se sentiu triste, então ele se sentiu olhado pela outra pessoa. Enfim, tem um monte de coisas em torno que a gente pode, e vem outras técnicas também para trabalhar aquilo. Mas nesse momento a gente está trabalhando aquele pensamento que está ativando essa emoção ou essa ação de se sentir e de agir assim, né? E inclusive, pode ser que sejam coisas super fortes, super adoloridas, né? Por exemplo, um estupro, né? Um estupro, algo forte, algo que realmente foi, algo que realmente aconteceu, né? Então, é que aquele cara me estuprou, né? Eu fui vítima de um abuso. Tudo bem, né? É uma coisa que aconteceu, que foi dolorida. Aí a gente teria que de novo indagar, porque trabalhar também o trauma, trabalhar também com outras técnicas, ver por que você também atraiu isso na sua... Um monte de coisas, né? Mas, ok, está o pensamento aí, né? E é 100% verdade? Sim, é 100% verdade. Inclusive, muitas vezes na segunda pergunta você já também vai falar, sim, é 100% verdade, aquilo foi, aquilo aconteceu, é verdade. Ok, tá bom, mas aí podemos ir na terceira e segunda, mas também aí tem que ver outra coisa, tá? Aquilo foi algo muito forte, muito duro, ruim, né? Mas quantas vezes essa pessoa, esse ser, né, abusou de você? Pode ser que tenha sido só uma, né? Que geralmente, às vezes é mais, às vezes quando é inclusive dentro da família, não, que coisa. Mas quantas vezes você já reviveu esse pensamento? Você vai lá e revive o pensamento, e está no pensamento, e isso te traz dor, e te traz sofrimento, e te traz vontade de não querer, inclusive até viver, né? Então, olha, aquele cara fez aquilo com você. Fez, sim. Mas quantas vezes você tem feito com você, né? E a gente não quer que outro venha e nos faça as coisas, né? Pode ser isso que seja duro, sim. Mas pode ser, uma pessoa, você... não, você é burra. Alguém veio e falou, você é burra, né? E aí você... você fica super indignado, mas como é possível que você fica até bravo, briga, não sei o que, se defende, né? E bom, se você alguma coisa está tocando em você, é porque você de alguma forma também se identifica, né? A gente depois também vai falar sobre isso. Mas você chega quantas vezes a você e fala, ai, que burra que eu sou, né? Ai, né? Você a você mesma pode se insultar, né? Você a você mesmo pode falar e se xingar tudo que você quiser, mas o outro não pode vir falar, porque a ferida dói, né? Mas nós ficamos cutucando nas nossas feridas, mas o que acontece é que nos vamos degradando também energeticamente. Então, quantas vezes a gente faz aquilo que a gente não quer que o outro faça com nós? Quantas vezes a gente continua fazendo uma e outra vez? Então, também aí a gente tem que sair desse pensamento, desse ciclo repetitivo e conseguir sair desse pensamento e sair de novo da vítima. Se fazer responsável ao questionar esse pensamento. Então, voltando nas perguntas. A primeira, é isso verdade? É 100% verdade, né? Mas aí a terceira pergunta, né? Pode que ser na segunda você já começou a destruir o pensamento, né? Mas pode que na segunda continue sendo sim, é verdade. Então, vamos no terceiro e no quarto. Então, como você se sente quando você
pensa esse pensamento. Quando o pensamento está na tua mente, está ativa na sua mente, como você se sente? Quais são os sentimentos? Vai de novo o auto-observador. Quais são as emoções, as sensações, né, que acontece com você, né? Como você reage àquilo, né? Seu corpo, né? Às vezes até trembla, às vezes a voz, né, treme, né? Como você é, né? Como você se relaciona, como eu já falei, você se estressa, se tranca no quarto, não toma banho, fica um lixo, né? Quando o pensamento está, né? E tudo bem. Aí, quarta pergunta: quem você seria, como você seria sem esse pensamento? Quem você seria assim esse pensamento? Ah, não, aí eu seria outra pessoa, né? Eu ficaria bem, ficaria feliz, cantaria, dançaria, brincaria, riria, falaria com todo mundo, me sentiria amada, me sentiria bela, né? Então, se o pensamento te coloca lá no chão, e sem o pensamento, você estaria cá no céu, a gente consegue ver claramente que é um pensamento, que aquilo é um pensamento, que essa emoção, que essa reação vem do pensamento. Então, quando a gente consegue ver isso, aí entra uma força poderosíssima, que é a força de decisão, né? Decidir, então eu decido, né? Eu pego as rendas da minha vida e eu decido estar no presente, viver sem história e estar sem um pensamento, né? É simples, não é fácil de chegar nesse ponto, mas é simples, é simplesmente uma decisão de estar sem esse pensamento, porque o pensamento é o que me traz dor e eu quero sair da dor. Então eu decido viver e estar sem o pensamento. Ah, mas como que eu vou fazer se esse pensamento vem? O tempo todo bem. Ok, então senta, respira, agradece, como já falei no começo, o pensamento, e deixa ele passar, porque ele vai passar, ele não vai ficar aí para sempre, né? Mas você já sabe que esse pensamento te faz sentir ruim e que você não quer estar assim, que você não é assim, que essa não é você, não é a tua essência, não é o ser puro que você é. Então deixe passar e se conecta com os pensamentos positivos. Aí vem o poder da inversão, que é a continuidade dessa técnica que trabalha a Byron Katie, né? Que o trabalho são as 4 perguntas e mais 2 inversões, no mínimo. Se você conseguir encontrar mais inversões, ótimo. Mas, por exemplo, tá. Então, ele me traiu. Tá. Então, encontra uma inversão. Ele não me traiu. Seria uma primeira inversão, né? Então, começa a buscar, a trazer verdade. Começa a pensar em todos os momentos que a pessoa não te traiu. As coisas boas que ele trouxe para ti. Esses momentos bons em que essa frase também pode ser uma verdade para a tua vida, né? Outra inversão. Eu traí ele. Essa é uma inversão muito importante. Se colocar nos sapatos da outra pessoa, né? Por quê? Porque a gente não estava na mente dele. Não sabia o que estava pensando quando essa pessoa fez aquilo, né? E não é justificar o outro, né? Não é justificar, mas é trazer paz a teu coração, a tua alma, a teu ser, né? Então, eu traí ele, né? Pode ser verdade isso? Pode ser. Em que coisas, em que momentos, em que situações da minha vida eu também traí. Eu também agi dessa maneira.
Então, se eu faço isso, eu não posso julgar também a outra pessoa, né? Não posso julgar o que levou a essa pessoa a fazer aquilo, né? E aí é onde vem também essa parte, por exemplo, do estupro. Ou seja, eu abusei de mim. Quantas vezes eu fiquei revivendo aquilo, né? E fazendo isso não só com os outros, mas comigo mesma, né? Então solta, se libera daquilo. Agradece a experiência que te trouxe, porque construiu, né? E pega a fortaleza daquilo, para daí para frente se empoderar e atrair pensamentos luminosos e pensamentos que traiam crenças fortalecedoras e empoderadoras também, né? Então, essas são 4 perguntas que a gente pode fazer cada vez que a gente quiser, né? Qualquer pensamento que seja, qualquer ideia que possa vir à nossa mente e que não nos traz paz, questiona ela. Na hora que você questiona ela, entra essa paz, porque você volta para o presente. Isso não é o 100% do tempo. Isso foi, ou isso poderia ser, né? Mas eu não tenho certeza absoluta que irá ser. Então, por que eu tenho que me preocupar, angustiar por aquilo? Ou eu tenho que sofrer por algo que já foi e que não está no meu dia a dia? Então, não é uma verdade absoluta e total, né? E então, amigos, me contem, eu gostaria que vocês me contem, que comentem aí, quais são os pensamentos que vocês têm, né, que vocês gostariam de trabalhar, ou se não querem simplesmente, se vocês começam a fazer essa técnica, comecem a fazer, como vai, como é aplicar essas 4 perguntas para vocês no seu dia a dia. Também pode comentar que outras coisas vocês gostariam de falar, que eu falasse ou que eu aprofundasse mais. Comentem aí, compartilhem, né? Se lembrem que eu vou estar postando 1 a 2 vídeos por semana com diferentes temas, né? Que vão trazer mais crescimento, mais força, mais conexão, mais transformação na nossa própria vida, né? Então, se querem alguma coisa específica, ou se querem que eu aprofundize mais em algum ponto dos que eu tenha falado, nos comentem aí, né? E se vocês gostaram desse vídeo, ou se gostam desses vídeos, se lembrem de dar o like, né? Lembrem também de assinar e colocar aí o sininho, né, de se inscrever no canal e dar o sininho como lembrete para vocês conseguirem receber os vídeos de primeira mão, né? E compartilhem se vocês acham que isso é alguma coisa que é boa, que traz um conteúdo interessante, se pensa ou sentem que isso é uma ferramenta ou alguma coisa que poderia ajudar a outras pessoas. Se vocês conhecem, essa pessoa teria que escutar isso, né? Compartilhem para que a gente possa também crescer todo mundo junto, tá? E bom, eu espero realmente novamente que vocês tenham gostado e que vocês estejam também conosco nos nossos próximos vídeos, né? E poder ser também essa transformação que o mundo precisa, sendo a nossa própria transformação, tá? Muito obrigada mais uma vez, um prazer estar com vocês, um grande beijo, até mais.